Ok? Vamos lá. Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 15, versículo 22. Diz assim: mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo que haveremos de beber. Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: se ouvires atentos à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Amém? Adoramos a Ti por esta palavra, já tomamos posse dessas revelações em nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê o Teu entendimento e nos faça enxergar aqui, Senhor, as revelações que estão aqui inseridas, que ainda não conseguimos alcançar, se for o caso, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós falamos sobre o livro de Êxodo, começamos nas nossas aulas anteriores, né? Falamos que tudo começou ali com José, na verdade, né? José foi muito usado por Deus, José, um dos filhos de Jacó, muito usado por Deus para discernir o sonho de Faraó. E Moisés e José, ele foi trazido, né, ali para o Egito, vendido pelos seus irmãos, né? Foi traído pelos seus próprios irmãos e foi levado lá. Lá ficou escravo, né? Lá ele foi muito humilhado, mas lá também ele foi abençoado. E eu queria deixar uma palavra para você, que às vezes passa por alguma situação difícil e você acha que é o fim, né? Você acha que é o fim. Às vezes você passa por alguns momentos complicados que você acha que não tem mais jeito. E às vezes você reclama desse momento que você passa, né? Mas eu queria dizer para você, se José não tivesse ido parar lá naquela cadeia, a história talvez fosse outra. José foi parar na cadeia porque ele foi acusado de assédio, dele ter assediado a esposa do general. Isso não era verdade. José era um servo, ele não aceitou, né, pecar, ele não aceitou errar, nem contra Deus, nem contra o seu amigo, porque o general era seu amigo, né? Então José foi perfeito, mas por ele ser tão perfeito, ele acabou indo parar lá na cadeia e passou lá, quantos anos mesmo que ele passou lá, mais ou menos? 2 anos. Nos últimos, só enquanto ele estava lá, depois que ele discerniu o sonho, ele ficou mais 2. Ele parecia que estava esquecido lá. E eu queria deixar para você uma palavra que está em Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, José amava a Deus, né? E passou por tudo aquilo. Aí você diz: poxa, por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por essa dificuldade tão grande? Lá na frente você vai descobrir, né? Às vezes você não percebe, mas você está passando uma luta muito grande e você não se dá conta de que Deus está preparando você para uma grande obra. Amém. E vou dizer uma coisa para você, querido: se a obra que Deus tem contigo é bem pequenininha, a sua luta vai ser pequenininha. Amém? Amém. Amém. Mas se a tua prova ela é grande, querido, te prepara, porque grande é a obra que Deus tem através de Glória a Deus. Amém? Versículo 1. Olha que verso.
Só que o ser humano, de uma maneira geral, ele tem uma memória muito curta. E o ser humano esquece das coisas, né? Às vezes a gente abençoa pessoas, Deus usa a gente às vezes com grandes milagres inesquecíveis na vida das pessoas, e daqui a pouco essas pessoas, passou o tempo, essas pessoas esquecem. Elas esquecem que você um dia foi usado pelo Senhor, pelo Eterno, para abençoá-las. E essas pessoas esquecem de você, viram as costas, vão embora, não querem nem saber de você e muito menos da igreja que você é pastor. Entendeu? Então, a gente às vezes quer entender as coisas, mas é difícil entender, né? Mas o que acontece? José foi tão usado, tão abençoado, passado muitos anos, José morreu, né? Vieram outros faraós, né? Foram nascendo novas pessoas, crescendo, se tornando importantes, até chegar naquele faraó que disse que o povo de Israel estava muito numeroso e que ele era perigoso para o Egito. Ninguém lembrou, ninguém deixou escrito lá, dizer assim, olha, esse povo aí é o povo de José, e José foi a maior bênção que Deus levantou, né? O Deus de Israel levantou para nos abençoar. Não tinha ninguém para lembrar disso. E aí, Israel se torna o quê? Escravo. E Deus vai levantar Moisés para libertar o povo da escravidão. Nós falamos sobre Moisés ter sido perseguido ainda bebê, né? Moisés foi perseguido ainda bebê. Quiseram matar Moisés. A mãe dele pega, põe ele num cesto betomado, né? E ele desce pelas águas. Sua irmã vai seguindo e até chegar ao palácio, né? As águas que passavam ali pelo palácio, né? E até que a filha de Faraó pegou, gostou. Moisés devia ser muito bonitinho, né? Ela olhou e falou, oh, que criança bonita, meu Deus, que coisa bonita. Ela gostou dele. Foi a paixão à primeira vista. Paixão, amor à primeira vista. Se apaixonou por Moisés. Do outro lado estava uma moça. Quem era o nome dessa moça que veio acompanhando Moisés? Miriam, né? Que era o que de Moisés mesmo? Irmã de Moisés, né? E ela, vendo que a moça tinha alguma necessidade, né? E não tinha, de repente, a mínima intimidade com criança, Miriam dá um conselho. Vocês lembram que conselho foi este? Sim, Chama a mulher para amamentar. Vou convidar eu tenho uma moça para indicar, se a senhora quiser, viu? Conheço uma pessoa que é perfeita para ser ama de leite desse menino. Vou chamar a moça. Aí vai lá e chama quem? A mãe de Moisés. Vou dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus faz que a gente fica meio bobo, né? Meio bobo. Essa semana eu fiquei meio bobo com duas situações. A situação do irmão Quitério, né? Que a gente estava orando aí pelo carro, para o Senhor trazer o carro dele, né? E Deus mandou avisar lá na casa dele que o carro estava bem guardadinho. Glórias a Deus. Amém? Né? O irmão Quitério comprou um carro, agora ele tem dois. Agora ele está com um problema, irmãos. Ele precisa vender o carro. Agora ele tem 14 lugares. Família é grande, hein, irmão? Agora tem 14 lugares, mas eles vão ser de 7. Viu? Né? Então ele está com um problema agora. O problema dele agora é vender o carro. Mas não é problema não. Deus já está providenciando aí a bênção. Amém? A outra coisa que me deixou muito bobo, que nós tivemos uma moça aqui no domingo, né? Que estava muito abalada com uma situação de saúde muito complicada, e que os médicos tinham deixado ela muito preocupada, né? E esta moça na segunda-feira fez o exame, acompanhada pela nossa irmã, né, Fernanda, e na quarta-feira eu recebi uma mensagem maravilhosa, né? Que o nosso Deus falou assim, ó, diga aí para essa moça que eu sou Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E diga para ela que eu tenho muito para fazer, muito mais ainda para fazer na sua vida e na vida da sua família. Amém. É dessa forma que eu creio. Aí eu fiquei meio bobo essa semana. Eu fico meio bobo com essas coisas, sabe? Eu estava lá no Rio e falei, Jesus,
Eu fui lá para o quintal, falei, Deus, Senhor, olhei para aquelas árvores, falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Eu fiquei meio bobo. Os vizinhos diziam, esse sujeito é louco, é pastor, é louco, é doido. Fica aí no meio das árvores, dando risada, olhando para o céu. Está falando com quem, será? Eu confesso aos irmãos que essa semana eu fiquei meio doido. Da mesma forma como eu estou ficando bobo com essa história de Moisés. Deus preparar todas as coisas, né? Maravilhoso, ok? Muito bem. Moisés se tornou um libertador e nós já falamos na última aula que Moisés sai do Egito depois da noite da morte dos primogênitos, né? Que não foi a coisa mais importante. Semana passada eu disse que a coisa mais importante naquela noite não foi exatamente a morte dos primogênitos. Foi o quê? A Páscoa. Muito bem, Mateus. Muito bem. Eu tenho ficado meio bobo com o Mateus também, viu? Eu perdi bastante no Adventista quando estudava lá. Muito bem, a Páscoa. Amém? A Páscoa. Né? A Páscoa, porque o Senhor mandou que as famílias se unissem, se fossem pequenas, né? Separassem um cordeiro, fizessem uma festa. Mas o sangue daquele cordeiro que foi, né, morto para fazer a festa, teria que ser colocado na verga da porta, bem ali, na verga da porta ali, né? Para que quando o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue do cordeiro, naquela casa não haveria morte, não haveria morte dos primogênitos. Primogênito é o primeiro filho varão, ok? Então não teria a morte dos primogênitos ali. O povo de Israel se preparou todos, fizeram a Páscoa, prepararam para a alegria. Alguém sabe me dizer o significado da palavra Páscoa? Passar por cima? Passagem. A palavra Páscoa significa passagem. No hebraico, Pessah. No hebraico, Pessah significa passagem, né? A passagem, a Páscoa, a passagem tem dois significados, né? Era a passagem da escravidão para a libertação, né? Sair do Egito em direção à terra prometida, né? E espiritualmente fala de você sair, né? Sair do mundo e ir a caminho da glória eterna. Amém? E isso tem que ser feito por intermédio de sangue, né? Lá em Hebreus vai estar escrito que não há remissão de pecados se não for por intermédio do derramamento de sangue, ok? Então não existe a possibilidade, né, de ter remissão de pecados. Então você não vai ficar remido do seu pecado por fazer promessa, né, por ir à igreja todo dia. Você não vai por fazer caridade. Você não vai por eu não vou comer carne de porco e estou livre do pecado. Eu vou guardar o sábado e estou livre do pecado. Não. Tudo isso são consequências, às vezes costumes, né? Mas não é isso que nos salva. Não é a caridade que nos salva. A caridade na vida do crente, ela é uma consequência. Todo cristão tem que ser caridoso. Quando você lê a palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos falar sobre a suprema excelência do amor. Amém? A suprema excelência do amor, em algumas versões, na minha versão, por exemplo, King James, ela vai falar assim, ele vai falar que o amor é paciente. Em algumas versões vai falar assim, a caridade é paciente. Então amor e caridade é a mesma coisa. Se você tem amor, você faz caridade. Se você tem amor, você é caridoso. Hein? Mas isso é consequência, né? Porque eu estou falando de um amor cristão. Do amor viver o Evangelho. Do amor não só ler os Evangelhos, mas do amor viver o Evangelho. Do amor ao próximo. Do amor a Deus acima de toda e qualquer coisa. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, isso é importante. Bom, então, a Páscoa, ela comemorava a passagem e aquele sangue do cordeiro era colocado na verga da porta. Naquela noite, o anjo ia passar e onde estivesse lá dentro daquela casa um primogênito, um primeiro filho varão, que estivesse naquela casa e o sangue não estivesse ali na verga da porta, aquele primogênito morreria. Foi o caso de muitos primogênitos no Egito, inclusive o filho de Faraó. Ok? Inclusive o filho de Faraó.
E aí você vai dizer assim, então foi por isso que Deus libertou, né? Foi por isso que Israel foi liberto, porque Israel matou o cordeiro? Eu pergunto, por que Deus, durante todas as 10 pragas, o Senhor endurecia o coração de Faraó? Alguém pode me dar essa resposta? Para que eles não esquecessem. Não esquecesse? Do período de escravidão, como foi difícil sair, porque se fosse muito fácil eles se esqueceriam. Você acha que é isso? Mais uma opinião aí. É opinião. Para testar a fé do povo. Para testar a fé do povo? É uma opinião. Vamos lá. Mais alguém? O poder de Deus, né? Hã? O poder de Deus. Quem tem? Aprovar o poder de Deus, né? A fé deles. Para provar o poder de Deus. A resposta é uma opinião. A resposta mais correta é o seguinte: cada vez que Deus lançava uma praga, ele endurecia o coração de Faraó, primeiro, para que as pessoas buscassem a Deus, porque só Deus podia libertar. Segundo, e totalmente importante, para que eles soubessem que não eram as pragas que haviam libertado o povo de Israel, que também não era Moisés que havia libertado o povo de Israel, e muito menos Arão, mas para que todos soubessem que quem libertou o povo de Israel foi Deus, o Senhor. Amém? Israel não podia jamais esquecer disso. Moisés foi um vaso. Algumas pessoas aqui dessa igreja, eu digo algumas, né, já viveram milagres através da minha vida. Eu tenho ciência disso. Mas eu tenho muita ciência de que eu fui apenas um vaso. Porque quem operou o milagre foi o Eterno. Amém. Amém? A gente nunca pode esquecer disso. Quem operou o milagre foi o Eterno. Foi o Eterno que operou. Foi o Eterno que tirou Israel da escravidão. Foi o Eterno que tirou cada um de nós da escravidão desse mundo. Amém? Através do sacrifício de sangue do seu Filho Jesus. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Bom, logo que eles passam pelo Mar Vermelho, né, que já foi um outro milagre, né, você vai ver que Israel vai vivendo coisas sobrenaturais. E é incrível que tem pessoas que vivem coisas sobrenaturais e ainda assim, ainda têm dúvida quando se encontram em situações difíceis. Quantas vezes Deus já agiu de forma sobrenatural na tua vida? Na minha vida, por várias vezes. A bispa estava contando para alguém um dia desse, que acho que foi lá no Rio, ela estava contando, na nossa IEB lá do Rio, ela estava contando sobre um dia que nós viemos da igreja, passamos por um lugar que estava alagado. Ou nós parávamos ali e ficávamos ali esperando a água nos levar rio abaixo, ou nós acelerávamos e passávamos. Nós escolhemos a segunda opção. Aceleramos, passamos, demos glórias a Deus. Chegamos em casa, guardamos o carro. No dia seguinte, nós fomos ligar o carro e o carro não pegava. E agora? Como vamos fazer? E nós estávamos naquele tempo de fartura. Sabe aquele tempo de fartura que você passa? Farta arroz, farta manteiga, farta tudo. Né? A gente estava naquele tempo de fartura. Fartava até dinheiro para consertar o carro, imagina. Né? A gente tinha o carro, mas quando o carro enguiçava, né, a gente dobrava o joelho e chorava e dizia: Senhor, né? Como a gente foi vivendo muitos anos de nossa vida, né? E a gente vai vivendo até agora eterno, em nome de Jesus. Né? E Deus vai mandando os seus milagres. Bom, eu falei assim com a minha esposa: vou ver se consigo um mecânico. Né? E foi para o trabalho. Quando chegou a tarde,
quando eu cheguei do trabalho, era no final da tarde, no início da noite, a bispa falou assim: amor, você mudou o mecânico aí, né? Engraçado, o mecânico com uma roupa limpinha, né? Estranho, né? Mecânico com roupa branca assim, limpinha, achei estranho aquilo. O jaleco branco e calça azul clara. E veio aí, consertou o carro. Você conseguiu? Eu falei assim: olha, amor, isso aí tem um mistério aí. Vamos pegar a chave e vamos lá na garagem. Fui lá, virei a chave, o carro pegou na mesma hora, não tinha mais problema. Mas o mecânico, esse veio da glória eterna. A bispa viu o anjo do Senhor consertando o meu carro. Capô aberto, tudo direitinho. Jaleco branco, calça azul clara. Eu saí cedinho. Vê se eu consigo falar com o mecânico. Isso. Às 9 horas da manhã, eu fui lá no quintal, cheguei lá e o moço estava lá mexendo. O moço estava lá Não mexendo. falei nada, entrei. E aí, quando você chegou, eu falei: amor, você mandou um mecânico, né? Mandei mecânico? Mecânico. Eu falei: aquele moço, de jaleco branco, calça azul clara. Amém? Então, a gente vai vivendo coisas sobrenaturais, né? A gente já viu muita coisa sobrenatural. A gente já viu, né, na área da saúde, os médicos dizerem: ó, não tem mais jeito, e Deus vai lá e diz: olha, tem jeito sim, porque eu estou aqui. A gente já viu muito disso, né? E estamos orando para que Deus faça muitos outros milagres em nossas vidas. Porque cada milagre sobrenatural que acontece aqui, nessa casa de oração, né, em nossas vidas, a nossa fé é cada vez mais acrescentada pelo poder de Deus, né? Nós vamos vendo fé, vamos vendo Deus fazendo coisas maravilhosas, né? A gente ora sempre querendo o melhor, né? Nem sempre Deus nos atende, mas às vezes Deus nos atende de uma forma muito sobrenatural, né? Muito sobrenatural. E é incrível, às vezes Deus quer nos provar em alguma coisa, né? Deus nos prova, Deus às vezes nos dá alguma condição, né? Alguma dificuldade, algum peso, algum fardo, mas para a gente crescer espiritualmente. O que a gente precisa é estar ligado com Deus. E Moisés estava ligado com Deus. Mas infelizmente o povo já tinha esquecido até do Mar Vermelho que Deus abriu. Falei na semana passada: monte à direita, monte à esquerda, Faraó e seus cavalos e seus cavaleiros atrás, e à frente o que tinha? Mar Vermelho. Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrermos afogados? Gente, Deus acabou de operar uma libertação e eles já estavam murmurando, né? Aí Moisés olha para cima, né? Porque, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Moisés olhou e falou: eu tenho que orar a oração do meu querido rei Davi aqui, ô rei Davi, deixa eu orar essa oração aqui. E Deus falou assim: Moisés, pega o teu cajado e lança sobre as águas. É engraçado, né, como Deus faz as coisas, né? Lança teu cajado e joga sobre as águas. Tem momentos que Deus quer que a gente use um manto, né? Aliás, um manto eu ganhei agora, que dia? Domingo à noite, bem tarde da noite, né? Eu ganhei, a ungida Mônica trouxe lá da torre de vigia, né? Um manto, uma estola sacerdotal, né? E a hora que ela me entregou, eu me lembrei de um milagre que Deus, uma vez eu estava ali em Mogi Guaçu, e Deus me colocou diante de várias pessoas ali, eu orando ali, e Deus pegou e falou assim: joga o teu manto sobre essa mulher. E tinha uma mulher meia torta assim, ela veio assim, meia torta, sabe, muito torta, né? Ela não conseguia nem olhar para cima, tadinha, com um problema na coluna sério, né? E o Senhor falou assim: joga o teu manto sobre ela. E aí eu falei assim: poxa, agora eu tenho um manto para jogar. E naquela época eu não tinha, o meu único manto era o paletó. Eu falei: bom, o único manto que eu tenho sobre minha vida é o paletó. Eu tirei o paletó e ninguém estava esperando, porque Deus falou só comigo. Eu tirei meu paletó e o Senhor falou assim: joga o teu manto sobre ela. A mulher tortinha, coitadinha, muito torta, com problema sério na coluna. E eu joguei o manto. Quando eu joguei o manto, a mulher caiu para trás e fez assim, ploft. Eu falei: meu Deus, matei a mulher. Mas Deus falou assim: não, eu curei ela. Aleluia. Levantou, reta, ereta, pulando, dando glória a Deus. Foi uma festa aquele dia, né? E eu, graças a Deus, agora eu tenho um manto para jogar.
e de Israel. Vem diretamente de Israel esse manto, uma escola sacerdotal. Acho que a próxima ceia eu vou ministrar com aquele manto aí, em nome de Jesus. Né? Vou até pedir aqui para tocar aquele louvor, para tocar no manto, né? Para tocar no manto. Conhece não? Show, maravilha. Muito bonito, muito lindo. Tem que quebrantar-se para tocar no manto. Amém? Abençoado mesmo. Vamos ver se a gente consegue aí cantar esse louvor aí. Em nome de Jesus. Por favor, pastor Manuel, toca eu canto ele, porque eu já sei cantar. Amém? É fácil, facinho, eu ensino a igreja. Eu sei tocar. Sabe tocar, então pronto. Fechou. Domingo da ceia tem para tocar no manto, em nome de Jesus. Amém? Mas acho que dá tempo de ensaiar aí